Você já sentiu que, por mais que desejasse algo com todas as forças, parecia que o universo simplesmente ignorava seus pedidos? Que mesmo visualizando, tentando pensar positivo e se esforçando para fazer tudo do jeito certo, o que você tanto queria continuava distante? É como se quanto mais você desejasse, mais as coisas escapassem, como areia entre os dedos. E nesse ponto, talvez você tenha começado a duvidar. Será que manifestar algo realmente funciona? Ou será que isso tudo é só uma ilusão? A frustração começa a crescer e, aos poucos, você se vê cansado de tentar, sem entender por que o universo parece tão surdo às suas vontades. Você começa a pensar que talvez não mereça, que talvez esteja fazendo algo errado, ou que tudo isso não passa de um sonho bonito demais para ser real. Mas a verdade é outra, e ela está muito mais perto do que você imagina. O que muitos não percebem é que o problema raramente está no desejo em si, e muito menos na fé que se tem. O que sabota a manifestação é o estado interno de onde esse desejo nasce. Existe uma chave quase invisível, muitas vezes ignorada, mas profundamente poderosa: a calma. Sim, é justamente na ausência da pressa, do medo, da ansiedade e da luta que o universo finalmente começa a ouvir. Isso porque a ansiedade, mesmo parecendo prova de desejo intenso, na verdade carrega a energia da escassez. E a escassez afasta, repele, contradiz aquilo que se quer atrair. Já a calma envia um outro tipo de mensagem, muito mais potente, muito mais clara. Ela diz: eu confio, eu estou pronto, eu não preciso me debater por algo que já é meu por direito. E é essa vibração de confiança silenciosa que começa a alinhar o mundo externo com o mundo interno, gerando o que muitos chamam de manifestação. Em um tempo onde tudo gira em alta velocidade, onde somos ensinados desde cedo a correr, conquistar, lutar e competir, escolher o silêncio interno parece quase uma rebeldia. Mas é exatamente essa rebeldia que transforma. Porque manifestação não é um grito de socorro ao universo. É um sussurro firme que diz: eu sei quem sou e sei o que me pertence. Carl Jung, o explorador da alma humana, compreendia isso com profundidade. Ele sabia que a realidade externa é apenas um reflexo simbólico da psique. Quando você está agitado, você emite confusão. Quando você está calmo, você cria clareza. A calma não é falta de movimento, é o espaço onde o movimento certo nasce. E quando você começa a operar a partir dessa calma, tudo muda. A vida deixa de ser uma corrida exaustiva e se torna uma dança leve entre o que você é e o que você deseja. Nesse estado, você para de perseguir. E é justamente quando você para de correr atrás que aquilo que você busca começa a correr em sua direção. Existe uma verdade que quase ninguém nos ensina, mas que muda tudo quando finalmente compreendida. A realidade que você vive não começa fora, ela começa dentro. A forma como você pensa, sente e vibra determina o que você experimenta no mundo. E é aqui que a calma se revela como uma das forças mais criativas que existem. Não se trata de um simples estado emocional, mas de um campo fértil onde as sementes da manifestação ganham espaço para germinar. Quando você está em paz por dentro, você não apenas se sente melhor, você enxerga melhor, percebe melhor, decide melhor. E essas escolhas mais conscientes e alinhadas são justamente as que te aproximam do que deseja. O que parecia impossível começa a parecer inevitável, e não porque o mundo lá fora mudou, mas porque você mudou por dentro. E essa mudança interna tem o poder de reorganizar tudo ao seu redor. Carl Jung dizia que tudo aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. E é exatamente isso que acontece quando vivemos em agitação constante. Sem perceber, estamos sendo guiados por medos ocultos, crenças antigas, traumas não resolvidos, e achamos que estamos manifestando conscientemente, quando, na verdade, estamos apenas repetindo padrões. A calma nos oferece a oportunidade de ver esses padrões com clareza, de observar sem reagir, de sentir sem se perder. Ela nos convida a entrar em contato com o nosso inconsciente, não como um inimigo, mas como um aliado cheio de símbolos, mensagens e caminhos ocultos.
Quando você silencia, você escuta. E o que escuta não é o barulho do mundo, mas a voz do seu eu profundo. Aquele que já sabe o caminho, aquele que não precisa forçar nada porque já está alinhado com tudo. E nesse estado, você começa a criar de verdade, não com esforço, mas com presença. A manifestação, então, não é sobre gritar para o universo o que você quer. É sobre sintonizar sua frequência interna com aquilo que já é seu, em potencial. E para isso, você precisa estar receptivo. E a receptividade só nasce na calma. É como se o desejo fosse uma música, mas você só consegue ouvi-la quando o ruído interno desaparece. E esse ruído, muitas vezes, vem do medo de não conseguir, do hábito de correr atrás, da falsa ideia de que quanto mais você se esforça, mais perto estará. Mas a verdade é o oposto. Quanto mais você tenta controlar, mais bloqueia. Quanto mais você solta, mais permite. A calma te coloca no papel de co-criador, não de mendigo do universo. Você não implora, você vibra. Você não exige, você se alinha. E a partir desse novo estado, o mundo começa a responder não aos seus gritos, mas ao seu silêncio. Porque é no silêncio da alma que o universo ouve com mais clareza. É curioso como o desejo, quando nasce da ansiedade, se transforma em uma armadilha silenciosa. À primeira vista, parece genuíno, cheio de intenções boas e vontade de mudança. Mas se olharmos mais de perto, veremos que muitas vezes ele carrega em si uma camada oculta de medo. Medo de não conseguir, de não ser suficiente, de não ser amado ou reconhecido. Esse medo é sutil, quase invisível, mas grita no plano energético. E o universo, sendo extremamente sensível à vibração, não responde ao que você diz querer. Responde ao que você realmente sente. É por isso que muitos tentam, repetem afirmações, visualizam, seguem rituais, mas não manifestam. Porque por trás do desejo existe uma energia de carência. Uma energia que diz, eu preciso disso para ser feliz. E enquanto essa necessidade estiver contaminada por medo, tudo o que você fizer será como tentar preencher um copo furado. Carl Jung falava sobre as máscaras que usamos, os papéis que representamos sem perceber, e sobre como muitas vezes projetamos nossos conflitos internos no mundo exterior. O desejo desesperado é uma dessas projeções. Ele nos engana, fazendo parecer que queremos algo porque amamos, quando na verdade desejamos porque tememos. Queremos o relacionamento porque temos medo da solidão. Queremos o dinheiro porque temos medo da escassez. Queremos reconhecimento porque temos medo de não sermos vistos. E quanto mais corremos atrás disso, mais alimentamos o próprio medo que queremos afastar. Essa é a armadilha. O desejo movido pelo medo cria um ciclo vicioso onde nunca há paz, nunca há contentamento, só um constante ainda não. E quanto mais você vive nesse ainda não, mais distante fica do agora. O único tempo onde a manifestação realmente acontece. A calma, por outro lado, rompe esse ciclo. Ela não nega o desejo, mas transforma sua natureza. Ela tira o desejo do campo da carência e o leva para o campo da escolha consciente. Quando você está calmo, você não deseja por medo de faltar. Você deseja porque sente que está pronto para receber. E essa mudança de frequência altera completamente a qualidade do seu pedido. Ele deixa de ser um grito de socorro e se torna um convite aberto. Deixa de ser exigência e vira merecimento. O medo se dissolve porque já não há mais pressa. Você passa a confiar no tempo da vida, no fluxo natural das coisas, e essa confiança silenciosa é o que realmente move o universo. Porque no fim das contas, não é o desejo que manifesta, é o estado interno por trás dele. E se esse estado for de medo, você atrai mais motivos para temer. Mas se for de calma, você atrai aquilo que já está vibrando em harmonia com a sua confiança. Uma das maiores ilusões que nos ensinam é a de que podemos controlar tudo. Desde pequenos, somos condicionados a acreditar que basta esforço, dedicação e foco
para que as coisas aconteçam exatamente como planejamos. E embora o comprometimento e a ação consciente tenham seu valor, a crença no controle absoluto é uma armadilha silenciosa que gera angústia, frustração e bloqueios profundos. Porque a verdade é que a vida tem sua própria inteligência, seu próprio ritmo, sua própria ordem. E tentar forçar esse ritmo com base no ego é como remar contra a correnteza. Você se cansa, se machuca e ainda assim não sai do lugar. E quanto mais tenta controlar, mais ansioso você se torna, mais dúvidas aparecem e menos abertura você tem para perceber os sinais que a vida está tentando te mostrar. Carl Jung compreendia isso profundamente. Para ele, a entrega não era fraqueza, era um estado elevado de consciência. Entregar não significa desistir do que se quer. Significa confiar que o universo possui recursos e caminhos que vão muito além da nossa mente racional. Significa abrir mão do controle mental para permitir que a inteligência inconsciente se manifeste. Porque o inconsciente sabe o que o consciente ainda está tentando entender. A entrega nasce quando a calma se instala. Quando você não precisa mais saber todos os detalhes, prever todos os passos, nem garantir todos os resultados. Você apenas vibra em sintonia com o que deseja, confiante de que o universo não falha em devolver o que é seu, desde que você pare de interferir. E essa interferência acontece toda vez que o medo, a pressa ou a dúvida voltam a comandar. Na prática, isso significa mudar a postura interna, deixar de ser o comandante que tenta controlar cada movimento da vida e se tornar o navegador que sente o vento, observa as marés e ajusta as velas com leveza. Quando você se entrega, você se alinha, você para de resistir e começa a fluir. E nesse fluxo, coisas que pareciam impossíveis começam a acontecer com naturalidade. Oportunidades surgem sem esforço, pessoas certas aparecem no tempo certo, e você percebe que não estava sozinho, só estava barulhento demais por dentro para perceber o que a vida já estava tentando oferecer. A entrega é, acima de tudo, uma atitude interna de confiança. E essa confiança só nasce da calma, porque é no silêncio da mente que a sabedoria maior se revela. Quando você aprende a sair do caminho, a manifestação acontece sozinha, não porque você parou de agir, mas porque finalmente aprendeu a agir com entrega e consciência. Vivemos em uma cultura que glorifica o esforço. Desde cedo, somos ensinados que quanto mais você se esforça, mais você merece. E quanto mais difícil for o caminho, mais valioso será o destino. É como se a vida fosse um campo de batalha, onde só vence quem luta até a exaustão. Mas essa mentalidade, embora tenha suas raízes na disciplina e na perseverança, muitas vezes se transforma numa prisão invisível, onde você passa a acreditar que só conquista algo se estiver sempre se desgastando, sofrendo, correndo contra o tempo. O problema é que esforço sem alinhamento gera desgaste sem direção. Você até se movimenta, mas não avança. Você até se dedica, mas não manifesta. E aí surge a sensação de estar nadando contra a maré, de fazer tudo certo e mesmo assim não sair do lugar. É nesse ponto que entra a sabedoria da calma, porque a calma não nega o movimento, ela o qualifica. Ela faz com que cada passo tenha sentido, com que cada ação esteja em sintonia com o que realmente importa. Quando você está calmo, você não age por desespero, nem por medo de ficar para trás. Você age porque sente que é o momento certo, a direção certa, o impulso certo. Isso é alinhamento. O alinhamento nasce quando a mente se aquieta o suficiente para ouvir a intuição e quando a ação se torna a extensão da confiança, não da carência. Carl Jung acreditava que quando o consciente e o inconsciente se harmonizam, o indivíduo encontra seu verdadeiro caminho, aquele que flui, que tem propósito, que se manifesta quase como uma consequência natural do ser. E esse estado só é acessível quando o barulho interno cessa, quando há silêncio, há clareza. E quando há clareza, o esforço vira expressão, não sacrifício. A verdadeira manifestação, então, não vem do esforço constante,
mas da coerência entre o que você sente, pensa e faz. O alinhamento é essa coerência. Ele permite que você se mova com leveza e, ainda assim, produza resultados poderosos. Não porque está correndo atrás, mas porque está se movendo na mesma direção que o fluxo da vida. Isso não significa ausência de desafios, mas presença de sentido. Você encara os obstáculos não como sinais de fracasso, mas como parte do processo. E essa percepção só é possível quando existe calma, porque a calma te permite ver além do imediato, perceber o cenário completo, ajustar a rota sem desespero. O esforço por si só é cego. O alinhamento, por outro lado, é sábio. E só quem se conecta com essa sabedoria interior, alimentada pelo silêncio e pela confiança, consegue manifestar com consistência, leveza e verdade. A confiança é o alicerce invisível de toda manifestação verdadeira. E não estamos falando daquela confiança forçada, que repete frases positivas tentando esconder o medo por trás de uma fachada de otimismo. Estamos falando de uma confiança silenciosa, sólida, que nasce da conexão com algo maior do que a mente. Uma confiança que não precisa se provar nem convencer ninguém. Ela simplesmente existe. Quando você confia, você não precisa mais controlar tudo. Você não precisa mais se justificar nem correr atrás de garantias. Você simplesmente vibra em uma certeza interna de que aquilo que é seu virá. E essa certeza é como uma âncora energética que atrai com precisão tudo o que está na mesma frequência. A confiança comunica ao universo que você está pronto, que não está mais tentando manipular o tempo ou o caminho, porque já entendeu que aquilo que vem da sua essência não pode ser impedido. Carl Jung dizia que aquilo que resistimos persiste, e isso acontece porque, ao resistir, estamos afirmando energeticamente que não confiamos, que precisamos lutar, controlar, insistir, duvidar. A resistência nasce da desconfiança e a desconfiança nasce do medo. Mas quando a calma se instala, ela abre espaço para que a confiança floresça. A mente deixa de brigar com a realidade e começa a colaborar com ela. E nesse estado de colaboração interna, o mundo externo responde. O curioso é que, ao confiar, você não perde o controle. Você encontra um controle mais profundo, mais natural, que não vem do ego, mas da alma. Você deixa de tentar forçar os resultados e começa a perceber as sincronicidades. Deixa de agir por insegurança e passa a agir por inspiração. E quanto mais confiante você está, menos você duvida do tempo, das pausas, dos desvios, porque entende que tudo faz parte do desenho maior que está se revelando. Essa confiança não é algo que se aprende em um livro ou se conquista de um dia para o outro. Ela é cultivada, dia após dia, através da escolha consciente pela calma. Você aprende a confiar quando percebe que já sobreviveu a tudo que achou que não aguentaria. Quando olha para trás e vê que até mesmo os momentos mais caóticos te trouxeram para mais perto de si. A confiança verdadeira nasce da experiência de que existe uma ordem por trás do aparente caos. E quando você acessa esse lugar interno de calma e entrega, a realidade começa a se moldar com mais leveza, mais fluidez. Você já não sente mais urgência, sente presença. E essa presença é o estado ideal para que tudo aquilo que é seu por direito finalmente encontre o caminho até você. Porque quem confia não corre atrás. Quem confia, atrai. E quem atrai, transforma a realidade sem precisar gritar, implorar ou se perder, tentando provar que é merecedor. A mente calma é mais do que um estado emocional. Ela é uma ponte entre o consciente e o inconsciente. Quando você acalma a mente, você não apenas relaxa. Você entra em contato com uma camada mais profunda da sua existência, onde moram os verdadeiros impulsos criadores da sua realidade. Jung enxergava o inconsciente não como um depósito de traumas reprimidos, mas como um campo vasto, misterioso e cheio de sabedoria simbólica, que está o tempo todo tentando se comunicar com a parte desperta de você. O problema é que, na correria, no excesso de estímulos e na tentativa constante de controlar tudo com o pensamento lógico,
essa comunicação se perde. O inconsciente continua tentando falar, através de sonhos, intuições, sensações sutis, mas a mente barulhenta não permite que a mensagem seja ouvida. E nesse ruído, você perde o acesso ao que de fato poderia te guiar com precisão para a manifestação do que deseja. Quando você acalma seus pensamentos, você se transforma num espelho limpo, e esse espelho começa a refletir com clareza aquilo que realmente está dentro de você, não as camadas superficiais criadas pelo medo, pela comparação ou pela pressa, mas o que é essencial, verdadeiro, simbólico e criativo. É nesse estado de calma que você começa a enxergar o que está por trás dos seus desejos, o que é autêntico e o que foi herdado, o que é da alma e o que é apenas uma resposta à carência. Essa distinção é fundamental, porque só manifesta com poder quem deseja com verdade. A mente calma, ao espelhar com nitidez o conteúdo do inconsciente, te ajuda a alinhar sua intenção com sua essência. E quando essa intenção nasce da essência, ela carrega um magnetismo inquestionável. Você não precisa gritar ao universo o que quer. Você só precisa se tornar uma vibração tão coerente, tão alinhada, que o universo te reconhece sem esforço. Esse processo não é racional. Ele é simbólico, emocional, intuitivo. E por isso a calma é tão importante. Ela te tira do domínio da lógica estreita e te coloca no terreno fértil da intuição, da visão interna, da sabedoria ancestral que habita cada um de nós. Nesse espaço silencioso, você percebe que não precisa correr atrás daquilo que quer. Você precisa apenas se tornar quem você realmente é, porque é isso que atrai. Quando a mente se aquieta, o inconsciente encontra espaço para criar, reorganizar e projetar novas possibilidades na tela da vida. E quanto mais você se mantém nesse estado receptivo, mais claro tudo se torna. As ideias certas surgem, os caminhos se revelam, as sincronicidades se intensificam. Não porque você finalmente mereceu, mas porque você parou de impedir. A calma não cria os milagres, ela apenas permite que eles passem pela sua porta aberta. Existe um paradoxo curioso e poderoso no processo de manifestação que muitas pessoas só percebem depois de muito tentar, se frustrar e finalmente soltar. Quanto mais você se acalma, mais rápido as coisas acontecem. E isso parece contraditório, porque fomos condicionados a acreditar que velocidade vem de movimento constante, de esforço ininterrupto, de urgência. Mas a realidade energética funciona de forma diferente. A pressa, por mais que pareça motivadora, na verdade carrega uma frequência de desconfiança. Ela diz silenciosamente que você acredita que está atrasado, que pode perder, que não está no controle. Já a calma, ao contrário, comunica uma certeza profunda de que tudo já está em movimento, mesmo que seus olhos ainda não vejam. E é justamente essa vibração de confiança tranquila que acelera os processos, que libera os bloqueios, que atrai com precisão aquilo que antes parecia tão distante. É como se o universo estivesse o tempo todo pronto para entregar aquilo que você deseja, mas precisasse de um sinal claro de que você está preparado para receber. E esse sinal não é o esforço, nem a ansiedade, nem a cobrança, é a paz. Porque a paz interior revela maturidade energética. Ela mostra que você já não precisa provar nada, nem para si mesmo, nem para o mundo. Que você já entendeu que o tempo da vida não é o tempo do ego. E mais do que isso, que você já é suficiente mesmo antes daquilo chegar. Esse estado de plenitude silenciosa não faz você desistir do que quer. Pelo contrário, ele te alinha com o desejo de forma tão natural que a manifestação se torna consequência, não obsessão. Carl Jung compreendia essa dinâmica quando afirmava que aquilo que é integrado no interior se projeta no exterior. Ou seja, o que você aceita dentro se manifesta fora, e a aceitação mais profunda vem justamente da calma. A pressa cria resistência, a calma cria passagem. E quando você compreende isso de forma vivencial, não apenas intelectual, algo muda definitivamente na sua forma de viver.
Você para de correr atrás da vida e começa a andar junto com ela. Para de medir o tempo com ansiedade e começa a confiar no ritmo das coisas. E, ironicamente, é nesse momento que os milagres começam a se apressar. Pessoas te encontram como por acaso, oportunidades surgem do nada. Respostas chegam no silêncio, porque o universo entende. Agora sim, você está pronto. Agora sim, você aprendeu a arte de permitir. E permitir, nesse contexto, é uma das formas mais poderosas de acelerar o que se deseja. Você não acelera com pressa, você acelera com presença, com fé calma, com esse estado interno que não precisa ver para acreditar, porque já sente, já vive, já é. E é nesse ser tranquilo que o ter acontece, quase como mágica, mas com raízes profundas na sua nova vibração. No fim das contas, a calma não é ausência de ação, não é passividade nem conformismo disfarçado. A calma é um estado de presença radical, um espaço interno onde não há mais luta contra o tempo, nem resistência à realidade. É onde o medo já não tem mais domínio, porque foi reconhecido e dissolvido pela confiança. A calma é o lugar onde a sua alma sussurra mais alto que as vozes do mundo, onde você se alinha com quem você realmente é, e não com o que disseram que você deveria ser. É ali, nesse silêncio que não sufoca, mas expande, que a verdadeira manifestação acontece. Não como um prêmio por esforço, mas como uma consequência natural de quem aprendeu a vibrar em harmonia com o próprio destino. Carl Jung sabia disso quando falava sobre individuação, o processo de tornar-se quem se é, porque é quando você se torna inteiro por dentro que o universo se reorganiza para refletir essa inteireza. Você pode desejar, visualizar, planejar, tudo isso é válido. Mas se por dentro ainda houver medo, pressa, controle ou carência, nada virá com plenitude. O universo não responde aos seus gritos, responde à sua frequência. E essa frequência só se estabiliza na calma. Não porque ela é bonita, mas porque é funcional. A mente calma não está distraída, ela está disponível. Disponível para perceber o que a pressa não vê, para receber o que a ansiedade afasta, para agir quando o ego quer desistir. E principalmente, para confiar quando tudo ainda parece parado. Porque ela já entendeu que não é o mundo que precisa se mover primeiro. É a vibração interna que precisa se ajustar. E quando esse ajuste acontece, o mundo responde. A realidade se curva. O invisível se materializa. Não por força, mas por ressonância. Você não conquista, você atrai. E atrai porque se tornou compatível com aquilo que quer viver. Portanto, se há algo que você deseja com todo o coração, comece olhando para dentro. Não para controlar melhor, mas para soltar com sabedoria. Não para acelerar, mas para alinhar. Pergunte-se com honestidade: estou pedindo isso com fé ou com medo? Estou agindo com presença ou com desespero? Estou confiando no tempo da vida ou querendo impor o meu? Porque a resposta para tudo que você procura não está em fazer mais, nem em correr mais rápido. Está em aprender a silenciar. Está em habitar a calma com a maturidade de quem compreendeu que o poder não está no barulho da força, mas na profundidade da presença. E quando você se move a partir dessa presença serena, o universo inteiro se move com você. A manifestação deixa de ser um esforço e se torna uma consequência inevitável do seu novo estado de ser. E aí, finalmente, tudo o que era sonho começa a se apresentar como realidade, sem ruído, sem luta. Apenas com a força tranquila de quem soube esperar com fé, agir com consciência e confiar com o coração em paz. Você já reparou que quanto mais tenta controlar tudo, mais aquilo que deseja parece escapar? Como se a vida encontrasse maneiras de frustrar seus planos, atrasar seus sonhos e colocar obstáculos exatamente onde você esperava encontrar respostas. Mas e se a chave não estivesse em forçar, controlar ou insistir? E se o verdadeiro poder estivesse justamente na capacidade de permanecer calmo quando tudo ao redor parece exigir pressa e preocupação? Vivemos em uma época que nos ensina a lutar o tempo todo, a buscar resultados imediatos,
a acelerar processos e a acreditar que só alcança algo grandioso quem está constantemente pressionando a vida. No entanto, existe uma maneira diferente de lidar com a vida que poucos compreendem. Um estado interior de calma que surge quando aprendemos a confiar, a observar e a agir sem desespero. Carl Jung, o explorador da mente humana, acreditava que muitas das coisas que mais desejamos na vida não chegam através da pressa ou da inquietação. Elas encontram espaço para acontecer quando deixamos de agir movidos pela ansiedade e aprendemos a desenvolver uma calma verdadeira. É nesse estado que passamos a enxergar com mais clareza, fazer escolhas mais alinhadas e abrir espaço para que aquilo que a vida tem de melhor possa finalmente nos alcançar. Essa perspectiva nos leva a uma conclusão surpreendente. Talvez o melhor da vida não chegue quando tentamos forçar os acontecimentos, mas quando desenvolvemos uma serenidade capaz de nos colocar em sintonia com aquilo que realmente importa. A calma não é passividade, ela é uma forma de poder, uma condição interna que permite enxergar aquilo que a preocupação esconde e receber aquilo que o medo afasta. Neste vídeo, vamos explorar por que a calma é mais poderosa do que a maioria das pessoas imagina, como desenvolver esse estado interior de forma genuína e por que muitas vezes é justamente quando deixamos de tentar controlar tudo que o melhor da vida encontra espaço para acontecer. Vamos começar. 1. Quanto mais você tenta controlar, mais a vida escapa. Existe uma crença silenciosa que muitos carregam sem perceber, a de que quanto mais controle exercerem sobre a vida, mais seguros estarão. Que planejar cada detalhe, antecipar cada problema e não deixar espaço para o imprevisto é a única forma de garantir que as coisas darão certo. E é exatamente essa crença que, na maioria das vezes, transforma a jornada em algo exaustivo e frustrante. O problema não está em planejar. Planejar é sábio. O problema está no que acontece dentro de você quando o plano não segue o caminho esperado. Quando surge a rigidez, o medo de errar, a necessidade de que tudo aconteça de uma única forma. É nesse momento que o controle deixa de ser uma ferramenta e se torna uma prisão. Jung observou algo profundo sobre a natureza humana. Aquilo que reprimimos ou tentamos dominar com força excessiva tende a ganhar ainda mais poder sobre nós. Quando tentamos controlar tudo ao redor, estamos, na verdade, revelando algo que não queremos admitir, que por dentro existe um medo que ainda não foi enfrentado. E esse medo, disfarçado de organização e controle, começa a ditar nossas escolhas sem que percebamos. Pense em alguém que deseja profundamente uma relação afetiva, mas que, ao se aproximar de outra pessoa, começa a agir com tanta cautela, tanto cálculo e tanta necessidade de garantias, que acaba afastando exatamente aquilo que busca. Ou em alguém que quer crescer profissionalmente, mas que tem tanto medo de errar, que nunca arrisca, nunca experimenta, nunca se lança de verdade. Essa é a armadilha do controle. Ele promete segurança, mas entrega isolamento. Promete proteção, mas constrói barreiras. E o mais cruel é que tudo acontece de forma lenta o suficiente para que a pessoa não perceba que é ela mesma quem está bloqueando o próprio caminho. A vida, por sua natureza, é imprevisível. Ela não obedece a roteiros rígidos. E quando nos recusamos a aceitar isso, quando insistimos em dobrar a realidade à nossa vontade, criamos um estado interno de tensão constante que consome energia, nubla a percepção e nos impede de enxergar as oportunidades que estão bem diante de nós. Soltar o controle não significa desistir. Significa confiar que existe uma inteligência maior no fluxo da vida, que nem tudo precisa ser forçado para acontecer e que, muitas vezes, é justamente quando abrimos mão da necessidade de controlar que as coisas começam a se encaixar de maneiras que jamais conseguiríamos planejar. Porque o melhor da vida não cabe dentro de um plano rígido, ele cabe dentro de uma mente aberta e de um coração que aprendeu a confiar. 2. O que a ansiedade faz com você sem que perceba. A ansiedade raramente se anuncia de forma clara. Ela não chega dizendo que está presente.
ela se instala aos poucos, disfarçada de produtividade, de responsabilidade, de cuidado excessivo com os detalhes. E é justamente por isso que tantas pessoas vivem sob seu domínio sem sequer reconhecer que estão sendo afetadas por ela. O que a ansiedade faz, antes de qualquer coisa, é estreitar o campo de visão. Quando a mente está tomada pela preocupação, ela para de enxergar o todo e passa a focar apenas nas ameaças, nos riscos, nos piores cenários possíveis. É como se um filtro invisível começasse a selecionar apenas as informações que confirmam o medo e descartasse tudo aquilo que poderia trazer clareza ou esperança. Esse processo acontece de forma tão automática que a pessoa nem percebe. Ela acredita estar sendo realista, prudente, racional. Mas, na verdade, está presa dentro de um ciclo onde a mente ansiosa interpreta o mundo de forma distorcida e, com base nessa distorção, toma decisões que muitas vezes pioram exatamente a situação que temia. Há algo ainda mais silencioso que a ansiedade produz: o esgotamento. Não o cansaço físico de um dia intenso de trabalho, mas aquela fadiga profunda que não passa mesmo depois de dormir. Aquela sensação de estar sempre em alerta, sempre esperando que algo dê errado, sempre preparando uma defesa para um ataque que talvez nunca venha. Esse estado de vigilância constante consome uma quantidade enorme de energia mental, deixando pouco espaço para a criatividade, para a presença e para a capacidade de tomar boas decisões. A mente ansiosa também interfere diretamente nos relacionamentos. Uma pessoa dominada pela ansiedade tende a interpretar situações neutras como ameaças, a ler nas entrelinhas onde não há nada escrito, a antecipar rejeições e conflitos que existem apenas na sua imaginação. E ao agir com base nessas interpretações distorcidas, acaba criando na realidade os problemas que tanto temia enfrentar. Jung entendia que a mente humana possui camadas e que aquilo que não é reconhecido conscientemente continua agindo nas sombras, influenciando comportamentos, escolhas e padrões de forma invisível. A ansiedade não tratada se torna exatamente isso: uma força que opera por baixo da superfície, moldando a vida de uma pessoa sem que ela saiba de onde vem essa sensação constante de que algo está errado. Reconhecer a ansiedade não é fraqueza. É o primeiro passo para deixar de ser governado por ela. Porque só quando a mente encontra algum grau de quietude é que se torna possível enxergar a realidade como ela realmente é, e não como o medo insiste em mostrar. E é exatamente nessa quietude, nesse espaço que a ansiedade nunca permitiu, que o melhor da vida finalmente encontra uma abertura para chegar. 3. A calma é uma forma de poder que poucos compreendem. Quando a maioria das pessoas pensa em calma, imagina algo passivo, uma espécie de resignação tranquila, de quem simplesmente aceita tudo sem reagir. Mas essa é uma das maiores confusões que existem sobre o tema. A calma verdadeira não tem nada a ver com passividade. Ela é, na verdade, uma das formas mais sofisticadas de poder que um ser humano pode desenvolver. Pense nas pessoas que você mais admira. Aquelas que, diante de situações difíceis, não entram em colapso, não perdem o fio da meada, não deixam o caos externo ditar o que acontece dentro delas. Essas pessoas não são calmas, porque a vida as poupou dos problemas. São calmas porque desenvolveram, consciente ou inconscientemente, uma capacidade que poucos cultivam, a de separar o que acontece fora do que acontece dentro. Essa separação é tudo. Porque enquanto a maioria das pessoas reage automaticamente a cada estímulo externo, a pessoa calma cria um espaço entre o evento e a resposta. E é nesse espaço que reside o poder de escolher, de agir com intenção em vez de reagir com impulso, de tomar decisões alinhadas com o que realmente importa, em vez de ser arrastada pelo turbilhão das circunstâncias. A calma também transforma a percepção. Uma mente quieta enxerga detalhes que uma mente agitada ignora completamente. Enxerga oportunidades onde outros veem apenas obstáculos.
enxerga saídas onde outros veem becos sem saída. Não porque a realidade seja diferente, mas porque o estado interno muda radicalmente a forma como essa realidade é interpretada e processada. Jung falava sobre a importância de o ser humano encontrar um ponto interno de estabilidade que não fosse abalado pelas oscilações do mundo exterior. Um lugar dentro de si mesmo onde fosse possível ancorar a consciência, independentemente do que estivesse acontecendo ao redor. Esse centro não é um lugar físico, é um estado, e a calma é o caminho para acessá-lo. Quem desenvolve esse estado começa a perceber mudanças concretas na vida. As conversas ficam mais honestas porque a pessoa para de reagir defensivamente. As decisões ficam mais acertadas porque a mente não está nublada pelo medo. Os relacionamentos melhoram porque a presença real substitui a distração constante. E as oportunidades começam a aparecer com mais frequência, não porque a sorte mudou, mas porque a percepção se tornou mais aguçada. A calma não é um dom reservado a poucos, é uma habilidade. E como toda habilidade, ela pode ser desenvolvida por qualquer pessoa disposta a olhar para dentro e começar a cultivar, dia após dia, esse estado que transforma não apenas como vivemos, mas o que conseguimos atrair e construir ao longo da vida. 4. Como acessar a calma que a vida está esperando de você? Existe uma diferença fundamental entre saber que a calma é poderosa e realmente conseguir acessá-la. Muitas pessoas entendem o conceito, concordam com a ideia, mas no momento em que a pressão chega, quando o prazo aperta, quando o relacionamento balança, quando o dinheiro escasseia, tudo aquilo que sabiam sobre calma e equilíbrio parece evaporar. E elas voltam para o mesmo estado de ansiedade e reatividade de sempre. Isso acontece porque entrar em um estado mental diferente não é uma questão de força de vontade. Não basta decidir ser calmo. É preciso criar condições internas que tornem esse estado possível. E essas condições começam com algo que parece simples, mas que poucas pessoas praticam de verdade: a atenção ao momento presente. A mente ansiosa vive no futuro. Ela está sempre projetando cenários, antecipando problemas, calculando riscos que ainda não existem. E ao fazer isso, ela se desconecta completamente do único lugar onde a vida realmente acontece, que é o agora. Trazer a atenção de volta para o presente não é escapismo. É o ato mais prático e concreto que existe, porque é no presente que as decisões são tomadas, que as percepções se formam e que a vida pode ser de fato vivida. Outro elemento essencial para acessar esse estado é aprender a observar os próprios pensamentos sem se identificar completamente com eles. Jung falava sobre a importância de desenvolver uma função observadora, essa parte da consciência que consegue notar o que está acontecendo dentro da mente sem ser arrastada por cada pensamento ou emoção. Quando você consegue observar um pensamento ansioso sem acreditar que ele é uma verdade absoluta, o poder que ele tinha sobre você começa a diminuir. O corpo também é uma porta de entrada para esse estado. A respiração, em especial, tem uma conexão direta com o sistema nervoso. Quando a respiração é acelerada e superficial, o corpo interpreta isso como um sinal de perigo e intensifica o estado de alerta. Quando a respiração se torna lenta e profunda, o sistema nervoso recebe um sinal diferente e o estado interno começa a se transformar. Além disso, existe o papel do silêncio. Vivemos em um mundo que teme o silêncio, que preenche cada lacuna com ruído, com tela, com estimulação constante. Mas é no silêncio que a mente encontra espaço para se reorganizar, para processar o que ficou pendente e para acessar uma clareza que o barulho constante simplesmente não permite. Entrar no estado mental que permite receber o melhor da vida não é um evento único. É uma prática diária. É a escolha repetida de voltar para dentro, de respirar antes de reagir, de observar antes de concluir. E quanto mais essa prática se torna parte da rotina, menos esforço ela exige. Porque a calma, assim como a ansiedade, também pode se tornar um estado natural. Depende apenas de qual deles você decide alimentar todos os dias. 5.
O que a vida te entrega quando você finalmente para de lutar. Quando alguém finalmente consegue acessar esse estado, quando a respiração se torna consciente, quando a atenção retorna ao presente, quando os pensamentos passam a ser observados em vez de obedecidos, algo começa a acontecer que vai muito além da sensação de alívio. A vida, aquela mesma vida que parecia resistir a tudo, começa a responder de uma forma diferente. A primeira mudança é interna e acontece antes de qualquer coisa visível. A mente que antes funcionava em modo de defesa constante começa a operar em modo de abertura. E essa diferença é enorme. Uma mente em defesa filtra a realidade buscando ameaças. Uma mente aberta filtra a realidade buscando possibilidades. Os fatos ao redor podem ser exatamente os mesmos, mas o que cada uma dessas mentes consegue enxergar é completamente diferente. Com essa abertura vem a clareza. Decisões que antes pareciam impossíveis de tomar começam a se revelar com mais nitidez. Não porque os problemas desapareceram, mas porque a mente parou de gastar energia lutando contra eles e passou a usar essa mesma energia para encontrar caminhos. É como se a névoa que a ansiedade e a resistência criavam fosse se dissipando e o horizonte fosse aparecendo aos poucos. Os relacionamentos também mudam. Quem carrega tensão interna constantemente tende a projetá-la nas pessoas ao redor. Interpreta mal, reage rápido, se fecha com facilidade. Quando esse estado interno se transforma, a forma de se relacionar se transforma junto. A escuta melhora, a presença aumenta, e as conexões que antes pareciam superficiais ou conflituosas começam a ganhar uma profundidade que não era possível enquanto a pessoa estava em guerra consigo mesma. E então, algo que muitos descrevem como quase inexplicável começa a acontecer. As oportunidades parecem surgir com mais frequência. As pessoas certas aparecem nos momentos certos. As situações começam a se encaixar de formas que o planejamento excessivo jamais conseguiria produzir. Não é magia, é consequência. Uma pessoa calma, presente e aberta ocupa o mundo de forma diferente. Ela nota o que antes ignorava. Ela responde onde antes reagia. Ela atrai o que antes afastava. Jung entendia que quando um ser humano se alinha com sua natureza mais profunda, quando para de lutar contra si mesmo e contra a vida, ele entra em contato com uma força que é maior do que a vontade isolada. Uma inteligência que opera através da calma, da abertura e da confiança. E é nesse alinhamento que a vida deixa de ser algo a ser vencido e passa a ser algo a ser vivido. E é aqui que tudo o que vimos até aqui se une em uma única verdade. A calma não é um luxo para quem tem uma vida fácil. Ela é a condição interna que precede qualquer transformação real. É o estado que você constrói dentro de si antes que qualquer coisa mude lá fora. Porque a vida não responde à força com que você a pressiona. Ela responde à qualidade do estado interno de quem está diante dela. Quando você para de lutar, não está desistindo. Está finalmente ficando livre. Livre do peso da resistência, do esgotamento do controle, da prisão da ansiedade. E nessa liberdade, algo que estava esperando por você o tempo todo começa a chegar. Não porque você forçou, não porque você planejou cada detalhe, mas porque você finalmente criou dentro de si o espaço que o melhor da vida sempre precisou para encontrar o seu caminho até você. Chegamos ao final desse vídeo, e talvez você tenha chegado até aqui buscando uma resposta. Uma técnica, um método, um caminho claro que dissesse exatamente o que fazer para que a vida finalmente correspondesse ao que você deseja. Mas se há algo que este vídeo tentou mostrar, é que a resposta não está em fazer mais. Está em resistir menos, em confiar mais, em aprender a habitar o presente com uma qualidade de atenção que a maioria das pessoas nunca para cultivar. A transformação verdadeira não vem de fora para dentro. Ela sempre começa no silêncio de quem decide, um dia, parar de lutar contra a própria vida. De quem para de tratar cada momento como um problema a ser resolvido e começa a tratá-lo
como algo que pode ser vivido com mais presença, mais confiança e mais leveza. Você não precisa estar completamente pronto. Não precisa ter eliminado toda a ansiedade ou conquistado uma calma perfeita. Precisa apenas de uma decisão pequena e silenciosa, a de que, a partir de agora, você vai parar de empurrar a vida e começar a confiar nela. O melhor da vida não está esperando que você force a porta, mas sim que você pare de empurrá-la.